Comigo, então? Com você. Amém. Então, boa noite, né? Boa noite para vocês. Boa noite. Mais uma vez, uma honra poder estar aqui com vocês, né? E é sempre bom, né? Eu sou apaixonado em fazer isso, né? Em compartilhar a palavra de Deus. Amém? Amém. E é uma honra poder ter ele conosco, né, gente? É Porque verdade. ele é tão ocupado. Amém. A gente é ocupado, mas sempre tem alguém mais ocupado que a gente, né? A gente conhece muitas pessoas e eu tenho certeza que tem pessoas que são bem mais ocupadas do que eu, né? Mas realmente a agenda é extensa, né? A rotina da gente, né? Todos nós aqui temos que dar conta de casa, cachorro, gato. Agora não tem mais o gato, antes eu tinha um gato, né? E filhos, e igreja, ministério. Estamos à frente também ali da coordenação dos pastores de Nova Trento, né? Conselho de Pastores de Nova Trento. Tem algumas responsabilidades, né? Mas graças a Deus que Ele cuida da gente, né? Quando Deus tem uma obra na vida de alguém, na verdade, a partir do momento que a gente entregou a vida para Jesus, nós nos tornamos filhos dele, né? E como filhos, nós temos um pai que está o tempo todo cuidando da gente, né? Embora muitas vezes o fato dele ser invisível, a gente pode pensar assim que em alguns momentos Deus nos abandonou, ou ele se esqueceu de nós, né? Como aquela sensação que Jesus teve quando ele estava na cruz, né? Ele disse, Eli, Eli, lema sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Então o próprio Jesus, ele viveu o momento de ter aquela sensação que o pai havia o abandonado. Na verdade, por causa do propósito pelo qual Jesus veio a esse mundo, Jesus veio para morrer na cruz no nosso lugar. E ele precisava morrer. Então nem o pai poderia impedir a morte dele, né? Por mais que, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que ele, no sentimento de pai, na qualidade de pai, gostaria muito de poder socorrer o filho, ele não podia fazer isso, né? Porque isso já tinha sido pré-combinado, né? Jesus aceitou o desafio de vir a esse mundo para morrer no nosso lugar. Então nem o pai poderia impedir a cruz. Agora, há alguns teólogos que dizem que Jesus estava citando o Salmo, né, na cruz, né? Porque o Salmo, se eu não me recordo aqui, vamos rapidamente olhar aqui, acho que é o Salmo de número 22. Vamos lá. Quem dirige tudo é o Espírito Santo. Salmo de número 22. Escura essa luz aqui, né? Todo mundo Ela é fraquinha? ama o 23, né? O Salmo 23, todo mundo sabe de cabeça, né? De cor e salteado. Mas o Salmo 22 é um salmo que não é muito citado, né? Olha, vamos ler o Salmo de número 22 todo, tá? Porque eu tô vendo que Deus tem um propósito aqui nesse salmo aqui. Então o Salmo de número 22 diz assim, né? Todo mundo achou aí? Amém. Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de me salvar? Tão longe das palavras do meu gemido? Deus meu, eu clamo de dia, mas tu não me ouves. De noite e não tenho sossego. Contudo, tu és o santo entronizado entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e foram salvos. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e menejam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu me preservaste, estando eu ainda nos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te distancies de mim.
pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam. Abrem contra mim as bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força secou-se como um caco, e a língua se me apega ao paladar. Tu me puseste no pó da morte, cães me rodearam, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Trespassaram-me as mãos e os pés. Aqui é mais uma profecia do que iria acontecer na cruz, né? Quando Jesus foi transpassado, né? Só uma curiosidade. Posso contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Outra profecia que se cumpriu lá na cruz, né? Repartiram sorte sobre a túnica de Jesus. E aqui no versículo 17, né, fala que posso contar todos os meus ossos. Embora o soldado romano tenha atravessado o corpo de Jesus com a lança, nenhum osso dele foi quebrado, porque havia também uma profecia que nenhum osso seria quebrado. Então o salmo de número 22, ele é um salmo profético, né? É sobre a agonia da cruz, tudo que Jesus ia passar na cruz. Vamos continuar, versículo 19. Mas tu, ó Senhor, não te distancies de mim, ó força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha vida do poder do cão. Salva-me da boca dos leões, livra-me dos chifres dos bois selvagens. Declarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. Temei-o, todos vós, descendência de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a aflição do aflito. Não escondeu dele o seu rosto, mas quando ele clamou, o ouviu. De ti vem o tema do meu louvor na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os pobres comerão e se fartarão. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações adorarão perante ele, pois o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os opulentos da terra comerão e adorarão. Todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor às gerações futuras. Proclamarão a sua retidão ao povo que ainda há de nascer, pois ele o fez. Amém? Amém. Glória a Deus. Salmo de número 22 não é tão comum, né? É muito comum. O 23 e o 24 são muito conhecidos. O 24 também é muito conhecido. Mas, enfim, o Salmo de número 22, o 23 e o 24, eles formam eles fazem parte de uma continuação, né? Então, o Salmo 22 é o agonia da cruz, né? O 23 do bom pastor é do pré-ressurreição e o 24 é o da ressurreição, né? Porque o 24 vai dizer lá no finalzinho, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então o 24 já está falando da ressurreição, já é Jesus, vem aí, Jesus vem. Mas voltando aqui para não perder muito foco, né? Há quem diga que quando Jesus estava na cruz, ele não estava murmurando. Tem gente que pode pensar assim, Jesus murmurou? Jesus estava lá na cruz? Alguém aqui já passou por momentos de cruz? Jesus estava lá na cruz e ele, Deus meu, por que me desamparaste? Onde é que tu está, Deus? Como é que pode um negócio desse? Eu estou aqui sofrendo, ninguém vai fazer nada por mim, ninguém vai me salvar, ninguém vai me socorrer, né? Então há quem diga que Jesus estava murmurando. E há quem diga que Jesus simplesmente estava citando o Salmo 24. O Salmo 24 diz, Deus meu, por que me desamparaste?
Então há quem diga que ele só citou um salmo. Na verdade, Jesus estava louvando. Né? E eu acredito, né, que o meu Senhor realmente ele não podia murmurar, né? Não podia reclamar, porque ele era santo, né? Ele nunca pecou. Então ele estava louvando. Se fosse nós, na hora da cruz, meu irmão, na hora da pressão, nós revelamos as nossas armas escondidas, né? A gente revela quem a gente é. Né? Pedro, quando chegou na hora da pressão, Pedro falou que não ia negar Jesus. Jamais, eu não vou te negar nunca. Não, eu estou pronto para tudo. Né? Pode deixar comigo. Eu não vou te negar, todo mundo pode te negar. Mas, e aí, na hora do jardim do Getsemane ali, né, na hora da provação, diz que Pedro pegou uma espada e cortou a orelha do soldado, né, o soldado Malco. Né? Então, na hora da pressão é que a gente revela as nossas armas escondidas. Né? Na hora da pressão é que a gente revela quem a gente é. Jesus, ele revelou quem ele era. Na hora da pressão, na hora mais difícil da vida dele, né, na hora da cruz, ele cantou o salmo. Né? Tá certo que é o salmo da agonia da cruz, mas esse salmo já estava previsto. Né? Aqui a minha Bíblia diz que é um salmo da corça da manhã. Não diz aqui se é um salmo de Davi, mas provavelmente é um salmo de Davi, tá? É salmo de Davi. Na minha não diz, mas com certeza é. A vinda do Rei da Glória, salmo de Davi. De Davi, Amém. É porque o 21 é de Davi, o 23 é de Davi, o 24 é de Davi. Né? Então seria muito esquisito que o 22 não fosse de Davi. O 25 também é de Davi, o 26, todos eles são de Davi. Então, mas só fazendo um parênteses aqui, para quem não sabe, nem todos os salmos são de Davi, tá bom? Mas aqui é. Claro, ok? Não. Então na verdade, né, Davi já tinha sido usado pelo Espírito Santo já para profetizar, né, a muitas coisas que aconteceriam com Jesus. Né? O Antigo Testamento é cheio de textos, principalmente o profeta Isaías. Né? O profeta Isaías ele é considerado o profeta messiânico, porque foi o profeta que mais profetizou acontecimentos acerca de Jesus e principalmente do que ele ia passar na cruz. Né? O texto de Isaías 53 é o mais famoso deles, porque fala exatamente da via crucis. Né? Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aí ele vai citando toda a trajetória da cruz. Ok? Agora, se Jesus tivesse realmente reclamado ou murmurado contra o Pai, ou, na verdade, exposto o estado emocional que ele estava ali naquela cruz, ainda assim eu quero crer que ele não pecou. Né? Porque ele estava aqui na Terra na qualidade de homem. Ele estava aqui na Terra na qualidade de um ser humano. Embora sendo Deus, isso é uma coisa que nós, cristãos, a gente precisa tipo assim, ensinar para as pessoas, e ensinar de novo, até que todos entendam que, embora Jesus sendo Deus, ele se fez homem. Aqui na Terra ele era um ser humano. Por que é importante ensinar isso? Porque existe uma classe de religiosos que durante muito tempo meio que cobrou uma perfeição, principalmente a partir do momento que você recebeu um título de líder de célula, um título de Timóteo de célula, um título de pastor, ou apóstolo, ou mestre, ou presbítero, ou seja lá o título que for. Existe, às vezes, uma cobrança tão pesada sobre nós, por causa dos títulos que nós carregamos, que, às vezes, as pessoas começam a achar que pastor, líder de célula, presbítero, diácono, né, não faz xixi, não faz pum, não tem enxaqueca, não tem dor de cabeça, não passa crise. Não peca, só isso já chega. Isso não existe. Né? Não existe. Nós somos seres humanos. Né?
E como seres humanos a gente vai ter os nossos momentos de crise. Vai ter os nossos momentos de aflição. E é importante lembrar que não é pecado ser homem. Amém? Pecado é querer ser Deus dentro das pessoas. Então, se Jesus estivesse ali externando, né, o sentimento do coração dele, a agonia de estar preso, pendurado numa cruz, nada disso seria considerado pecado, né? Porque ele estava como um ser humano vivendo o momento mais difícil da vida dele. Agora eu pergunto para vocês, e nós? Como que nós reagimos na hora das nossas crucificações? Como nós reagimos quando o mundo cai ao nosso redor? Como é que nós reagimos quando as coisas não acontecem do jeito que a gente planejou, né? Mas tão importante quanto as nossas ações são as nossas reações. Ação é diferente de reação. Reação é aquilo que a gente faz diante de uma prova, diante de um obstáculo, diante de um desafio, diante de um momento de dor, diante de um momento de crise. Quando você é apunhalado pelas costas, quando alguém fala mal de você, quando alguém te critica, quando falta dinheiro para cobrir o boleto, né? Quando você está na menopausa, não, né? A TPM. Tem a TPM da mulher, tem a TPM do homem, né? Nós pregadores tem a tensão pré-ministração, né? A gente fica normalmente preocupado com o que eu vou pregar hoje à noite. Eu nem sabia o que eu ia pregar antes de vir para cá. Eu achava que ia ser outra coisa, né? O Espírito Santo já direcionou para outra. Mas, enfim, tem mulher que quando chega no dia da TPM que ela se transforma, né? Tem algumas assim que passa tranquilo, né? Parece até que está normal. Parece até que é um dia normal. Mas tem outras que é a transformação, né? Quando chega no dia da TPM, a mulher se transforma de um jeito que já parece que nem mais mulher, parece que é bicho. Né? Voa panela, voa pau de amassar. Tá dando exemplo da tua, porque eu não... Eu não estou dando exemplo de ninguém, eu só estou citando aqui. Se o chapéu servir para alguém, né? Como é que tu sabes que acontece isso? Tu és um homem. Olha, eu já li muita coisa, já ouvi muito depoimento, né? E o meu sogro sempre diz, tem pessoas que têm domínio próprio, tem outros que têm um demônio próprio. Então, eu vi uma vez um livro, né, um pastor muito conhecido no Brasil, chamado Simar Coelho. Eu li um livro dele, e ele dizia assim no livro, todo mundo é anjo, até arrancar a primeira pena. Né? Então, todo mundo é anjo, até arrancar a primeira pena. Quer saber se você é anjo mesmo? Arranca a pena do camarada. Né? Então tem gente que a hora que arranca a pena se manifesta. Se manifesta o que realmente ela é. Né? E Deus está muito interessado nas nossas reações. Né? Como que a gente vai reagir. Eu vou dar um testemunho meu agora. De hoje, né? Hoje aconteceu uma situação, não me pergunta o que foi. Aconteceu uma situação que hoje de manhã eu fui levar minha esposa no trabalho, né? E eu fui escutando algumas informações, assim, sabe? Aquele dia assim que a tua esposa resolve lavar roupa suja dentro do carro, né? E aí eu fui imaginando, trajeto de São João Batista até Canelinha, o trânsito interrompido, né? Não sei quem está andando na rodovia sabe que o trânsito está interrompido. Loucura, né? Já tem que sair antes. Aí você fica lá, o trânsito parado, de Canelinha, de São João até Canelinha, e a tua esposa lavando roupa suja dentro do carro, e aí você ali ouvindo. Eu confesso que chegou uma hora que eu já estava planejando assim, na minha mente, assim, não sei se foi Deus ou o diabo, acho que foi o diabo, que começou a me lembrar que a minha esposa é gaúcha, né? E gaúcho não dá para dar muita moleza não, porque gaúcho, às vezes, tu tem que ser firme. Aqui não tem ninguém gaúcho. Não tem nenhum gaúcho aqui? Não, pode falar. Não tem? Então pode falar mal do gaúcho aqui? Tem no marido dela. Filha. Não, ele não é gaúcho. Não é. Não, mas eu não estou autorizado a falar mal de ninguém. Não, ele não é. É só pra gente descontrair, né? É que o gaúcho, dependendo das circunstâncias, a gente tem que ser firme, né?
Porque senão, principalmente a mulher gaúcha, né? Isso aí A mulher dele é gaúcha. Ela é, né? Minha mulher é gaúcha. Então, eu estava assim, por um milésimo de segundos, eu já estava pensando assim, usar essa técnica, né? Eu vou ser um pouco mais enérgico aqui, porque eu não estou aguentando de ouvir tudo isso, não. Mas olha, graças a Deus, o Espírito Santo me controlou e, de repente, mudou a fita, né? E a minha esposa começou a falar de coisa boa, né? Começou a falar de coisa boa e de solução para os problemas, né? Porque a gente, na hora do problema, vem para a gente encontrar a solução, né? E não para a gente ficar reclamando, né? Então, todo problema tem uma solução. Basta a gente respirar fundo, contar até 12, né? E aí a solução vem, né? Principalmente se a gente pedir para Jesus, né? Mas, amados, eu queria compartilhar com vocês essa primeira mensagem aí, aquilo que veio de inspiração aqui agora, né? Nada disso estava planejado.